Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim aqui para darmos continuidade ao nosso curso de estrutura de concreto, falando sobre as propriedades do concreto de acordo com a 6118. Então aqui não é as propriedades, não são as propriedades do concreto, permeabilidade, plasticidade, não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar das propriedades de dimensionamento, as propriedades que são dadas para o cálculo e para o dimensionamento das estruturas de acordo com a NBR 6118, como, por exemplo, a divisão em grupos de resistência. Nós temos aqui classes de resistência e de consistência trazidas pela norma, e quando a gente fala de resistência, a NBR 6118 divide os concretos, as classes de resistência de concreto, em dois grupos. O grupo 1, de classe C20 a C50, ou seja, de 20 a 50 MPa de resistência, e o grupo 2, classe C55 a C90, na verdade já existem inclusive classes superiores, a 8953, a NBR, ela traz ali concretos com 100 MPa de resistência. Vamos nos atentar aqui, né, nos ater ao que a NBR 6118 traz. E dessa classificação, dessa consideração de classes de resistência, 3 observações são importantes para concurso. Primeiro, concreto armado terá sempre classe de resistência 20 MPa, C20 ou superior. Já o concreto protendido sempre C25 ou superior, estando restrita a classe C15 a obras provisórias ou concretos não estruturais. Muito provavelmente, você já sabia disso. É uma informação que nós estamos trazendo aqui para que fique consolidada dentro do nosso curso. 20 MPa é o mínimo para concreto estrutural, concreto armado. 25, concreto protendido. E aí C15, só para obras provisórias ou concreto não estrutural. Agora, a classe de consistência, nós temos aqui o abatimento ou o espalhamento, vai depender do ensaio. Nós temos ensaios para concretos fluidos e concretos normais, né, digamos assim. Então, dentro das classes de resistência, classes de consistência, desculpa, falamos da de resistência, agora das de consistência, eu trouxe algumas aplicações típicas cobradas em prova. Quando nós falamos de um concreto S10, classe de consistência S10, ele tem um slump de 10 a 50 milímetros. Esse abatimento aqui é em milímetros. Ficou faltando aqui, né, essa observação. S50, veja, as classes de slump são sempre marcadas pelo menor slump admitido. É meio que parecido com as classes de resistência. Um concreto C25 não quer dizer que ele tenha 25 MPa, é que a resistência característica dele é de 25 MPa. Então, em 95% dos casos, se nós adotarmos ali a curva, a distribuição normal de Gauss, 95% dos casos esse concreto vai ter pelo menos 25, de 25 para cima. Mesma coisa do slump. Se eu falo de um concreto, de um slump, né, S100, eu estou falando que ele vai ter 100 milímetros, ou espera-se que tenha pelo menos 100 milímetros de abatimento, ou seja, um slump de 10 centímetros, de 10 até 16 centímetros. E esse, inclusive, S100, é a classe de consistência que nós mais utilizamos no dia a dia, que são os slumps de 10 a 16 centímetros para lançamento convencional. E para um lançamento bombeado, a gente utiliza geralmente ali o S160, né, que tem pelo menos 16 centímetros de abatimento a 22 elementos estruturais também, mas neste caso aqui, o lançamento bombeado. Essas duas faixas são as mais usuais na construção civil habitual. Claro, vou fazer algumas outras coisas com elementos muito esbeltos, de alta densidade de armadura, já parto para um slump de 22 milímetros, 22 centímetros, um slump muito maior, um abatimento muito maior. Passando disso, a gente parte para os slump flow, né, que são os concretos autoadensáveis, fluidos, onde os ensaios já não são mais aquele ensaio de slump. Nós temos aquele ensaio habitual lá de abatimento do tronco de cone para esses carinhas aqui. Os outros tem outros ensaios que a gente trata lá em materiais de construções.
tá ok? São autoadensáveis e suas aplicações típicas também estão logo ao lado. No concreto, gostaria de relembrar ou aqui reafirmar com vocês a divisão por massa específica do concreto. Um concreto que a gente é tido como normal pela 6118 vai de 2.000 a 2.800 quilos por metro cúbico. Menos que isso a gente chama de um concreto leve, mais do que isso a gente chama de um concreto pesado ou concreto denso. Daí então nós temos denominações habituais que podem ser dadas para o concreto. Veja, um C30S60 é um concreto normal com 30 MPa de resistência característica aos 28 dias e com um abatimento da classe S160, ou seja, com 16 a 22 milímetros de slump, excelente para ser bombeado nas estruturas, nos elementos estruturais. Um concreto CL40SF2 é um concreto leve, ou seja, menos de 2.000 kg por metro cúbico, com resistência característica de 40 MPa e um slump flow entre 66 a 75 centímetros de espalhamento. Aqui o ensaio é diferente, é o ensaio de espalhamento. Mesma coisa, um concreto C25S100, muito usual para nós, né, da engenharia, concreto 25 MPa, concreto normal de 25 MPa, com abatimento entre 10 a 16 centímetros para lançamento convencional das estruturas. Veja que maravilha, a gente consegue, com algumas siglas, letrinhas e números, caracterizar se eu tenho um concreto leve, denso, pesado. Normal, normal, leve, denso. Qual é o abatimento? Qual é a resistência? Maravilha, consistência e resistência. Agora, as propriedades do concreto dadas pela 6118. Então, onde eu não conhecer as propriedades, para dimensionamento, eu posso adotar o que a NBR 6118 estabelece. E o que ela estabelece? Concreto simples, 2.400 kg por metro cúbico, armadura de 100 a 150 kg por metro cúbico, para considerar no concreto armado. O concreto armado em si, se eu não tenho ensaios, posso considerar 2.500 kg por metro cúbico. Se eu tenho ensaio do meu concreto e sei a massa específica, basta somar de 100 a 150 kg por metro cúbico para considerar a armadura. Coeficiente de dilatação térmica do concreto e do aço utilizado no concreto, 10 na menos 5 graus Celsius a menos 1, ou seja, o aço e o concreto, para fins de dimensionamento de estruturas de concreto armado, possuem o mesmo coeficiente de dilatação térmico linear. Significa que eles trabalham solidariamente juntos, tanto dilatam quanto contraem. Essa movimentação devido à variação térmica pela grande proximidade entre concreto e aço é um dos grandes segredos para essa estrutura ser tão difundida no país, no mundo. Concreto e aço trabalham de maneira muito próxima ali em termos de dilatação. Coeficiente de dilatação, de Poisson, desculpa, do concreto, 0,2. Aí lá em estruturas de aço, você vai ver uma pequena diferença. Vai falar que o aço, a coeficiente de dilatação térmica do aço, ele na verdade é salvo engano, 1,2, 10 na menos 5. E não 1 na 10 na menos 5, né? Seria 1,2, 10 na menos 5 sobre 1 sobre grau Celsius, ou grau Celsius a menos 1. E o coeficiente de Poisson, lá no aço, 0,3. Estruturas de aço, que nós estamos falando de estruturas de concreto. Dando continuidade a isso daqui, entra na parte que te interessa para fins de dimensionamento. O grupo 1, esquece o grupo 2, C55, C90, concretos de alta resistência. Vamos falar do comum e corrente em provas de concurso. Resistência à tração do concreto média. Se alguém te perguntar, 0,3 FCK na 2/3, ou seja, resistência do concreto tracionado, a resistência média do concreto da tração é 0,3 ou 30% do FCK elevado a 2/3. Dito, eu estou indiretamente obtendo resistência à tração por ensaio de compressão, que é o ensaio mais usual, que é o ensaio mais habitual aí na engenharia civil para concretos. A mesma coisa, a norma estabelece como determinar o módulo de elasticidade inicial, o módulo de elasticidade tangente, aquele módulo de elasticidade que nós aprendemos na resistência dos materiais.
5.600 raiz de FCK. FCK aqui entrando sempre em MPa, nós vamos ter o nosso resultado assim também em MPa. Alfa-E é um coeficiente que determina, que é dado em função do agregado. A maioria das questões não vai te perguntar isso. Você vai considerar que alfa-E é igual a 1, porque nós estaremos falando de um granito ou de uma rocha gneiss. Sem essa consideração, poderia falar que a resistência modularidade do concreto, 5.600 raiz de FCK. Maravilha! Sempre então considerando o fator unitário aqui de alfa-E. E o modo de elasticidade secante. Secante, né? Diferente da tangente, a secante toca a circunferência, aqui a nossa curva, em 2 pontos. Então, aqui nós temos o modo de elasticidade tangente inicial, bem ilustrado aqui. Módulo de elasticidade tangente, aqui já não é mais o inicial, em qualquer ponto da reta ele tangencia a nossa curva, aqui ele tangencia o início aqui da curva, esse é o módulo de elasticidade mais comum, esse outro aqui já é um módulo de elasticidade menos usual, e temos o módulo de elasticidade secante, que toca a curva em 2 pontos. Tem diferentes metodologias para determinar o modo de deformação ou modo de elasticidade secante de menor relevância para nós aqui em termos de concurso público, né? O que mais interessa é o SEI, que é o módulo de elasticidade inicial, ou também chamado módulo de elasticidade tangente, ou também chamado tangente inicial. Maravilha? Módulo de elasticidade transversal. Nada mais é do que o módulo de elasticidade secante dividido por 2,4, também fator menos comum aí nas provas. Agora a gente entra nas 3 principais formas de determinação da resistência à tração do concreto. E aí você pode se perguntar, para determinar a resistência à tração do concreto, não seria muito mais fácil? Eu pego um corpo de prova de concreto, pego a máquina prensa universal de um lado do outro, traciono na resistência que ele se romper, eu sei qual é a resistência, vou lá e anoto. Um ensaio desse tipo, ou semelhante a isso, poderia ser desenvolvido, na verdade já existe, ele só não é normatizado no Brasil. Pega-se o corpo de prova com uma característica mais ou menos assim, determina-se ali, né, uma faixa com uma seção um pouco menor, traciono ele rompeu, tenho aí de forma direta a resistência do meu concreto. Tem a área da seção transversal aqui, né, o A0, tenho a carga, tenho o diagrama tensão-deformação. Acontece que isso não é normatizado e, inclusive, é um ensaio de extrema variabilidade de resultados. Eu pego ali 10, 20 corpos de prova e não chego a um valor muito preciso. É porque a tração do concreto, né, diverge muito do seu comportamento à compressão. Então, o que a norma brasileira faz? Ela estabelece formas de se determinar ou de se estimar a resistência do concreto à tração por ensaios que não são de tração direta. E quais são esses ensaios? Basicamente são 3 formas. Pelo ensaio de compressão, que a gente já faz, que é habitual, e aí eu tenho uma resistência à tração média do concreto de 0,3 FCK 2/3. Pelo ensaio de compressão diametral, então aqui eu tenho um ensaio de resistência à tração por compressão diametral. Veja, estou impondo tração na peça de maneira indireta, através da compressão, ela vai ter tração ao longo do diâmetro aqui, né? Então veja, por ser uma região que está uma linha de tração bem definida, tração por compressão diametral, a resistência à tração neste ensaio se aproxima muito da resistência à tração que nós teríamos no ensaio direto. Então, a resistência à tração do concreto é 90% da resistência à tração na compressão diametral, no ensaio de compressão diametral. Diferente de um outro ensaio, que é o último deles, onde nós temos um ensaio de flexão, onde temos uma viga sofrendo flexão, ensaio aqui de 4 pontos, e aí eu obtenho também a resistência à tração de forma indireta. Afinal de contas, no bordo inferior dessa viga estará todo tracionado. Só que veja, essa seção transversal, se eu faço um corte aqui, é uma seção que estará parcialmente, né, tracionada e parcialmente comprimida. Veja que eu não tenho só tração naquela linha, né, na seção transversal. Tenho flexão que gera tração. Então ela está mais distante da realidade. Por então,
contei essa história para a gente entender que a resistência à tração obtida através do ensaio de flexão, ela é 70% do ensaio de flexão. Então, a resistência à tração é somente 70% da resistência obtida no ensaio de flexão, diferente do ensaio de tração por compressão diametral, onde a resistência à tração do concreto é 90% daquele resultado obtido no ensaio. Significa dizer que este ensaio aqui teria maior proximidade do valor real da tração, caso fizéssemos um ensaio semelhante ao indicado no início. Então, são 3 formas de se obter a resistência à tração, nenhuma delas é de forma direta. Posso ser compressão, ensaio de compressão, ensaio de tração por compressão diametral e ensaio de flexão ou tração na flexão. Isso é extremamente importante, essas formas aí indiretas de se obter resistência à tração. E aí, em alguns momentos, a norma vai estabelecer para nós a resistência característica à tração do concreto superior e a resistência inferior. Todas elas estarão se referindo, em alguns pontos da norma, à resistência média obtida em função do FCK, que é o ensaio mais fácil e usual para nós. Bom, o diagrama tensão-deformação, em outra ocasião nós já vimos, né? Nós falamos sobre os estádios de deformação, estado limite de serviço, estádios 1 e 2, estado limite último, estádio 3, diagrama tensão-deformação idealizado e utilizado pela NBR 6118, onde os concretos de até do grupo 50, né, C50, até classe de 50 MPa, tem aí o patamar de escoamento dado por 2, a deformação de 2 por 1000, e a sua ruptura ao esmagamento na compressão, 3,5 por 1000. Lembrando que sempre a nossa resistência do concreto, ela, além de ser minorada por um γC, ela, por se tratar de um material extremamente específico, né, diferente do aço, extremamente heterogêneo, eu diria, em termos de comportamento, nós precisamos, além de um coeficiente de minoração da resistência, um coeficiente adicional, dado também chamado de efeito Rush, ou efeito de carga mantida, né, dado por 0,85, onde nós também já vimos em outras aulas. E aí, esse acaba sendo o diagrama parábola-retângulo trazido pela norma que nós utilizamos, 0,85, eta C aqui, né, FCD, onde esse fator é igual à unidade, né, uma coisa nova da NBR 6118 de 2023, que é o coeficiente de fragilidade, para nós vai ser sempre a unidade. Só que a norma traz também outros diagramas para dimensionamento. Tanto é que um deles, importante no dimensionamento, é da armadura passiva. Se eu estou falando de concreto armado, eu estou falando do concreto, que está aqui, e da armadura passiva. Essa armadura tem esse comportamento, a norma traz exatamente esse comportamento, com coeficiente de dilatação térmico linear igual ao do concreto e com módulo de elasticidade de 210 gigapascal. Agora eu trago duas informações adicionais, dois diagramas adicionais. Um é o diagrama bilinear para o concreto não fissurado, quando eu quero aqui dividir em duas retas o meu concreto antes da sua fissuração. Existem alguns casos onde isso daqui pode ser aplicado dentro da norma. Para concurso, sugiro que vocês esqueçam, nunca vi questão sobre isso. Mas da armadura ativa, quando ela atinge o escoamento, ela continua a se deformar, diferente da passiva, que tem um patamar de escoamento definido e que vai, em termos de dimensionamento, até a deformação máxima convencionada de um alongamento excessivo do aço, que é igual a 10 por 1000. Uma observação: armadura passiva, 210 gigapascal. Armadura ativa ou armadura utilizada no concreto protendido, 200 gigapascal. Veja que ela tem um pouco menos de rigidez. E para você lembrar, 200 na armadura passiva, ativa, e 210 na armadura passiva, lembre-se que a armadura passiva, muitas vezes ela é composta de uma cordoalha de 3 ou 7 fios. A rigidez dessa cordoalha é um pouco menor do que a rigidez de uma barra ou de um fio
de armadura passiva. Pensa que quando eu começo a imprimir carga, começo a tracionar essa peça, essa cordoalha, ela primeiro tem que se rearranjar antes de fato, admitir carga, né? Isso faz com que a rigidez, ou seja, a resistência à deformação da armadura passiva seja maior e da cordoalha seja menor. Portanto, a armadura passiva 210 GPa, a armadura ativa, a armadura de proteção, cordoalhas, tem uma rigidez um pouco menor, porque na hora que eu traciono, de fato ela se deforma um pouco até admitir ali mais carga. Então ela tem um coeficiente de dilatação térmica, uma elasticidade um pouco menor. Eu faço isso, é uma forma de memorizar e entender. Você memorize quando quiser, desde que acerte as questões, como questões que nós vamos ver exatamente agora. Dá uma olhada. Para o concreto, a resistência à tração é determinada por métodos indiretos, como o ensaio de resistência à tração na flexão. Esse é o único? Não. Tem outros. Tem ensaio de compressão, tem o ensaio de tração por compressão diametral e tem tração na flexão. Mas sim, a NBR 6118 estabelece. É obtido de forma indireta. Não trata de ensaio direto. Correto? Na falta de ensaios ou valores fornecidos pelo fabricante, pode-se assumir um valor de módulo de elasticidade para o aço igual a 210 GPa para as estruturas de concreto armado. Na falta de ensaios ou valores fornecidos, pode-se assumir um valor de módulo de elasticidade do aço igual a 210 GPa. Veja, uma baita pegadinha da CESP. Não, 2100. Tá correto. Tô falando 210 aqui, é a mesma coisa. Até achei que era uma pegadinha. Mas aqui, GPa. Para estruturas de concreto armado. Aí é que tá o erro, né? Estruturas de concreto armado, não, né? Estruturas para armadura passiva. O concreto, qual que é o modo de elasticidade do concreto? Eu falei, eu posso ter o modo de elasticidade do concreto, dado por ℼE, que geralmente é 1, 5.600, raiz de FCK. Isso sim, concreto armado. A armadura é outra coisa. Esse daqui é o modo de elasticidade da armadura passiva. Agora sim, errado. Para efeito de projeto de estrutura de concreto armado, na falta de dados específicos, pode-se considerar o modo de elasticidade do aço igual a 160 para fios e cordoalhas. Fios e cordoalhas, eu estou falando de modo de elasticidade para armaduras ativas, né? Concreto protendido. E elas têm 200 GPa de módulo de elasticidade e não 160. Então aqui também errado, né? Certo, errado, errado. Aqui uma pegadinha da CESP. 6118 fixa os requisitos básicos exigíveis para os projetos de estrutura de concreto simples, armado e protendido, excluídas aquelas em que se emprega um concreto leve, pesado ou outros. É isso mesmo. Não fala de concreto leve e pesado. Em relação aos critérios estabelecidos pela referida norma, escolha a alternativa correta. Vamos lá. Pode-se adotar a massa específica do aço da armadura passiva, o valor de 9.350 kg por metro cúbico. Não, massa específica 7.850 é a massa específica do aço. Para efeito da análise estrutural, o coeficiente de dilatação térmica do concreto pode ser admitido como sendo 3010 na menos 9 graus Celsius a menos 1. Na verdade, 10 na menos 5 dividido por graus Celsius, ou posso escrever graus Celsius na menos 1. O valor de 10 na menos 10 sobre graus Celsius pode ser considerado para o coeficiente de dilatação térmica do aço. Também não, já vimos que não é. Se a massa específica real não for conhecida, para efeito de cálculo, pode-se adotar para o concreto simples 2.400 kg por metro cúbico, concreto armado 2.500, maravilha, gabarito letra D. Por último, o modo de elasticidade deve ser obtido em ensaios ou fornecido pelo fabricante. Na falta de dados específicos, deve-se considerar o valor de 1.000 GPa para fios e cordoalhas. O módulo de elasticidade para fios e cordoalhas é igual a 200 GPa ou 200.000
megapascal. Nos projetos de estrutura de concreto armado com 25 MPa de resistência característica à compressão, quando não forem feitos ensaios e não existirem mais dados, ou não existirem dados mais precisos sobre o concreto usado aos 28 dias, o módulo de elasticidade ou módulo de deformação tangente inicial do concreto em MPa pode ser especificado. O módulo de elasticidade do concreto inicial, alfa é 5.600, raiz de FCK, FCK dado em MPa. Portanto, só substituir, se não falou nada sobre o agregado aqui, granito ou gneiss, né? Uma dessas duas rochas. Simplificando, resumindo isso daí, 28.000 MPa, desculpa, 28.000, isso, MPa, ou 28 gigapascal. Veja que o aço tem cerca de 200, né, a 210 gigapascal de modo de elasticidade e rigidez, enquanto o concreto tem aí, um concreto de 25 MPa tem aproximadamente 28 gigapascal. Aqui é o modo de elasticidade do concreto inicial e aqui o modo de elasticidade do aço, né? Aqui a armadura ativa, aqui a armadura passiva. Vamos lá, para o engenheiro civil poder calcular, dimensionar uma obra, em concreto armado ele deve conhecer os materiais e suas características. Por exemplo, massa específica do concreto está compreendida entre 2 e 2.800 kg por metro cúbico. Dessa maneira, deve conhecer a relação da resistência à tração direta do concreto pela resistência à tração indireta, que é de essa resistência à tração FCT-SP, é a resistência à tração por compressão diametral. Se nós temos a relação de resistência à tração por compressão diametral com a resistência à tração do concreto, nós vamos lembrar, né, que nós vimos que a resistência à tração por compressão diametral se aproxima mais da resistência à tração real do concreto. 90% da resistência à tração por compressão diametral é tida como a própria resistência à tração do concreto. No dimensionamento de estruturas de concreto armado, a resistência à tração direta pode ser considerada igual a, lembre-se, 90% ou 70%. É o que diz a letra A. 0,9 da resistência à tração indireta, que seria a resistência à tração por compressão diametral, ou 0,7 da resistência à tração na flexão. A flexão está um pouco mais distante da realidade, 70%. Maravilha, gabarito, como nós vimos, letra A. Para a análise dos esforços resistentes e o dimensionamento da flexão de uma seção de viga de concreto armado, considera-se que a distribuição de tensão no concreto se faz de acordo com o diagrama parábola retângulo, com a tensão de pico de cálculo do concreto igual a, lembre-se, 0,85 etaC FCD. Esse valor aqui geralmente é unitário, quando não for dado. Concretos de até 40 MPa, esse valor será unitário. E, portanto, gabarito letra E. Considera as seguintes afirmações sobre hipóteses básicas utilizadas para análise de esforços resistentes de uma seção de viga em concreto armado. As seções transversais se mantêm planas após ocorrer a deformação por flexão. Perfeito. Elas começam planas e terminam planas após sofrerem deformação. A deformação das barras passivas aderentes em tração ou compressão deve ser a mesma do concreto em seu entorno. Exatamente, esse é um dos grandes segredos do funcionamento, do bom funcionamento do concreto armado. As tensões de tração no concreto, normais à seção transversal, não podem ser desprezadas obrigatoriamente no estado limite último. Na verdade, as tensões de tração no concreto, no estado limite último, elas são. Então aqui está errado. São desprezadas. A distribuição de tensão no concreto se faz de acordo com o diagrama parábola retângulo com tensão de pico igual a 0,85 de FCD. E isso que a gente viu, está correto. Portanto, o gabarito letra E. Para realizar o dimensionamento de vigas, pilares, algumas hipóteses são consideradas ao se analisar os esforços resistentes das seções que estão submetidas às solicitações normais no estado limite último. Sobre essas hipóteses, avalie as afirmações a seguir. Deve-se, olha só, mais uma vez, deve-se considerar que as seções se mantêm planas após as deformações. Isso é essencial, a gente viu quando a gente estuda
os domínios de deformação, que a seção sempre gira de forma plana, ela permanece plana, né? Ela sofre rotações. Então, é essencial para o dimensionamento. Admite-se a aderência perfeita. Sim, a gente está sempre falando de aderência perfeita entre aço e concreto. Afinal de contas, com o giro da seção transversal, eu traciono ou comprimo concreto e aço juntos. Correto também. As tensões de tração no concreto normais de seção devem ser consideradas no estado limite último. Tensão de tração é a mesma questão, praticamente copiada, né? FCC, e aqui eles colocaram que as tensões do concreto, as tensões de tração no concreto normais devem ser consideradas no estado limite último de dimensionamento. Falso, essa daqui está falsa. A distribuição de tensão do concreto é feita de acordo com o diagrama parábola retângulo com o pico 85, isso mesmo. O diagrama parábola retângulo inseriram aqui uma alternativa nova. O diagrama parábola retângulo pode ser substituído pelo retângulo de profundidade y igual a lambda x, com valor de lambda igual a 0,8 para concretos de FCK menor ou igual a 50. Isso a norma traz exatamente essa substituição de parábola retângulo por diagrama retangular com profundidade 0,8. Tá correto. Então a gente pede aqui a incorreta somente a letra D, né? Que fala que deve-se considerar a resistência à tração no estado limite último. Na verdade, o concreto tem sua resistência no estado limite último. A tração, essa resistência é desprezada. Maravilha? Tudo pronto, então, para acertar questões. Um grande abraço.